Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao canal Uma História de Fé. Hoje, domingo da 10ª semana do Tempo Comum, e meditamos o Santo Evangelho segundo São Mateus, capítulo 9, versículos de 9 a 13. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: "Segue-me." Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: "Por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores?" Jesus ouviu a pergunta e respondeu: "Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, amados filhos da Igreja de Cristo, eleitos de Deus, herdeiros dos céus. No Santo Evangelho de hoje, temos a oportunidade de perceber o dinamismo da atuação evangelizadora de Jesus. Notamos que Jesus é quem sempre toma a iniciativa de ir ao encontro do pecador, aquele que no versículo 12 desse texto ele chama de doente. De fato, o pecado é a doença na alma. Quando cedemos a ele, criamos voluntariamente entre nós e Deus uma barreira de separação que nos impede de alcançar a santidade e o céu. Mas quando fazemos a opção de abandonar as ações que não agradam o Senhor, nos arrependemos dos nossos pecados, somos novamente readmitidos ao contexto do reino de Deus nesse mundo, com projeção para a eternidade. Há um remédio que nos coloca em condição de recobrar a nossa saúde espiritual e nos abrir o céu novamente, que é o sacramento da penitência, a confissão. Para uma boa confissão, é preciso termos clareza dos pecados cometidos, fazer um bom exame de consciência, arrependermos-nos de forma perfeita, ou seja, contrita, ter o desejo profundo de não mais pecar, acusarmos-nos dos pecados na confissão auricular com o sacerdote e emendarmos-nos dos nossos erros. Jesus vai ao encontro do pecador com o objetivo de gerar nele esse processo de conversão que o coloque em condição de alcançar a santificação e a eternidade. O problema é quando as pessoas se afastam de Jesus e da Igreja por julgarem imperdoável a condição que vivem. O sacrifício de Jesus tem o poder de perdoar qualquer pecado. O único limite para esse perdão é a falta de disposição para buscá-lo. O pecado que não tem perdão é a condição que os próprios indivíduos se impõem, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, a rejeição consciente e contínua da verdade e da graça de Deus, a atitude de endurecer o coração a ponto de chamar o bem de mal e recusar o perdão e a graça de Deus. Jesus chamou Mateus, o cobrador de impostos, o pecador público, odiado pelo povo, mas ao som da voz do Senhor, ele se levanta e o segue. O fato de Jesus sentar-se à mesa com Mateus e os demais pecadores foi como que uma senha de autorização para que os demais pecadores se aproximassem dele. Jesus escolhe os que para o mundo é loucura para confundir os sábios, como vai dizer 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 27 a 29. O que é estulto no mundo, Deus o escolheu para confundir os sábios. E o que é fraco no mundo, Deus o escolheu para confundir os fortes. E o que é vil e desprezível no mundo, Deus o escolheu, como também aquelas coisas que nada são,
para destruir as que são. Assim, nenhuma criatura se vangloriará diante de Deus. Portanto, se sentes que a sua vida não tem mais jeito, é porque ainda não conhece o amor incondicional de Jesus. Ele está disposto a curar com a sua misericórdia a todos aqueles que se reconhecerem doentes pelo pecado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.